pessoal, aqui é Marcelo Toniza, de PO da Unifiob, especialista em privacidade e proteção de dados. Agora vamos falar um pouco sobre a questão aí da proteção, da obrigação de proteger, de dar segurança ao dado que foi coletado e armazenado, tá? Assim, como determina a lei, os agentes de tratamento, ou seja, as empresas, as entidades, os órgãos públicos, as organizações, enfim, aquela pessoa jurídica, né, que a Unifiob, né, o exemplo aqui é a Unifiob, que é um agente de tratamento de dados. Ao coletar e armazenar esse dado, cabe a ela a fornecer, dar a segurança, a proteção devida a esses dados que foram coletados e armazenados. Ou seja, enquanto esses dados ficarem armazenados ali nas bases de dados, nos sistemas, no banco de dados, nas dependências da Unifiob ou de qualquer outra empresa ou entidade ou organização, cabe a ela proteger, dar segurança a esses dados contra acesso não autorizado, violações e vazamentos, tá? Até o dia que esse dado é eliminado, apagado ali das bases de dados, dos sistemas ou das dependências da empresa, da Unifiob. Para isso, a Unifiob ou qualquer outra empresa vai ter que adotar medidas técnicas, né? medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger esses dados, né, armazenados aí, coletados e armazenados na empresa, tá? Então, cabe à empresa, ao agente de tratamento, ou seja, a empresa que coletou e armazena esses dados, adotar medidas de segurança técnica e administrativas capazes de proteger esse dado, tá? Enquanto esse dado ficar armazenado na empresa, tá? Contra acessos não autorizados, violações ou vazamentos. Essas medidas adotadas, elas têm que ser comprovadas pela empresa. Então, cabe à empresa, ao agente de tratamento, à Unifiob, provar que adotou essas medidas de segurança técnicas e administrativas capazes de proteger o dado. Cabe a ela não só proteger de forma preventiva, obviamente, mas também comprovar que adotou e adota essas medidas. Obviamente, todos os sistemas utilizados pela empresa, pela Unifiob, tem que ser estruturado, parametrizado, configurado para fornecer essa proteção, fornecer essa segurança, né? Ter lá funcionalidades, recursos, parametrizações que permitam a proteção desses dados enquanto eles estão armazenados. Então, para isso, os sistemas têm que usar aí determinados padrões de segurança da informação para proteger esses dados. Se houver, mesmo adotando essas medidas técnicas, né, de forma preventiva, mesmo assim, se houver uma violação, um acesso não autorizado ou um vazamento de dados, dependendo da abrangência, né, do tamanho desse vazamento de dados, a empresa, a Unifiob, pode ser obrigada a comunicar à autoridade nacional e ao titular do dado sobre esse vazamento, sobre o que aconteceu, explicar o que aconteceu, quais são os riscos para o titular com relação a esse vazamento, qual vai ser o impacto na vida dele e quais as medidas que a empresa, a Unifiob, está tomando para resolver esse problema e mitigar os impactos, tá? Então, dependendo da situação, das circunstâncias, do ocorrido, do evento, do incidente, a empresa, a Unifiob, deverá comunicar à autoridade nacional, que é o órgão criado para fiscalizar e normatizar a lei, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ao titular dos dados, esse vazamento. Dependendo do ramo de atividade, do segmento de negócio onde a empresa está inserida, né, ela, além da Autoridade Nacional do titular do dado, talvez também tenha que comunicar um vazamento grande de dados ao órgão normatizador e fiscalizador daquele segmento, daquele ramo de atividade. Então, por exemplo, as instituições financeiras, num vazamento de dados, talvez tenha que comunicar também o Banco Central sobre esse vazamento, tá? Além disso, se o vazamento for um grande vazamento, se tiver um impacto muito grande na vida do titular do dado,
a empresa também pode ser obrigada a tornar isso público, usando aí os meios de comunicação com grande penetração na sociedade para comunicar esse grande vazamento, que é o que acontece é, a todo momento quando a gente fica sabendo de um grande vazamento que aconteceu em alguma empresa que vem a público comunicar esse vazamento. Talvez a Unifiob tenha que fazer isso em algum momento. E, obviamente, dependendo do que aconteceu, dependendo da responsabilidade da Unifiob ou da empresa naquele vazamento, dependendo da culpabilidade dela, né, da culpa dela, enfim, ela pode ser responsabilizada por danos morais e patrimoniais, né, e vir a ser punida judicialmente ou também administrativamente no âmbito da autoridade nacional. Então, obviamente que se houver acontecer isso, haverá uma análise, uma investigação e comprovada a culpa, a responsabilidade da empresa, ela poderá ser punida, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, lá no âmbito da autoridade nacional. E as multas, as punições são pesadas pela infração cometida. Ok?